Então, o nosso tema de hoje é reforma tributária. Sejam todos muito bem-vindos, Paula, Andréia, Alessandra, Eduardo, tem gente do lado, acho que já tem bastante aqui perguntas, hein, Marcos? Bom dia para você. Bom dia, Graça, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tudo bem também, graças a Deus. É muito bom recebê-lo aqui hoje, Marcos, na nossa primeira live, no início aqui de 2024. O nosso Papo de Empreendedor vem reformulado, vem no período da manhã e vem recheado de gente boa. Nós já chegamos com um assunto super importante, né, Marcos? Bem, porque impacta todo mundo, todo cidadão brasileiro, né? Não adianta as pessoas ficarem a par, porque vai impactar de alguma forma. No fim, a gente paga a conta. No fim, a gente que paga a conta, né, Marcos? Exatamente. Então, pessoal que está chegando aí, o nosso Papo de Empreendedor de hoje, o tema é reforma tributária. Então, se você acha que faz sentido para alguém, já envie aí. Nós estamos com um convidado muito especial, o Marcos Ribeiro. Marcos, olha, eu vou falar para você, eu acho que eu vou ter que estudar muitos anos, porque são muitos detalhes da reforma. Eu já estou há 30 estudando e não aprendi tudo. Você sabe que no nosso Papo do Empreendedor, no ano passado, a gente teve o Tarcísio, do âmbito. E o Tarcísio falou, nossa, o que me ajudou muito é porque eu era contador. Eu falei, gente, são muitos detalhes. Então, tem uma pessoa que realmente entende do nosso lado. Se você tem dúvida, vamos aproveitar esse momento. Marcos, primeiramente eu quero lhe agradecer por você estar aqui com a gente, ter aceito o nosso convite. E eu gostaria que você se apresentasse aqui um pouquinho, contasse um pouco da sua história. Você falou 30 anos. Conta um pouquinho pra gente. Já entreguei minha idade, né? Novamente, bom dia, Graça. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar participando. E espero aí agregar um pouco aí de conhecimento aos participantes. Bom, eu comecei minha carreira como office boy, né? Numa empresa multinacional. Eu falo que eu tive a oportunidade de trabalhar nos 3 maiores grupos desse país, né? Comecei no Grupo Matarazzo lá atrás, foi um dos maiores grupos nacionais, né? No país. Depois fui para o Grupo Votorantim, trabalhei na Bung Alimentos, sempre dentro da área tributária, né? Comecei lá com o office boy, na parte de almoxarifado, que me ajudou muito na construção da minha carreira, para conhecer os itens, conhecer a parte operacional do negócio. Eu trabalhava ali no front com a produção e depois fui para a fiscal. Sou formado em administração de empresas, ciências contábeis, fiz MBA em gestão de controladoria e finanças. Há 12 anos atrás, a gente, juntamente com o meu sócio Norael, a gente fundou a Ordem de Auditores Independentes. A gente via essa necessidade assim, de ter uma área, tanto na área de auditoria quanto na parte tributária, aqui no Noroeste Paulista. Sempre que a gente precisava de uma consultoria, uma demanda dessa, a gente acabava tendo que ir para São Paulo ou Ribeirão Preto. E a gente começou esse negócio, eu falo assim, brinco, né? A gente veio com um colchão e um sonho, né? Veio com o quê, Marcos? Um colchão e um sonho, né? Vamos começar, tinha um notebook e começamos assim. Hoje temos mais, aí trouxemos o Matheus e o Ares como sócios, né? Agregamos isso em 2017 por aí. E em 2023 a gente agora pegou a bandeira da Russell Bedford, que é uma multinacional, uma empresa britânica, uma empresa jovem, com 40 anos de mercado, mas presente em mais de 100 países. No Brasil a gente é agora o 12º escritório. Toda a área de tax, a parte de impostos do Brasil agora está sob nossa responsabilidade aqui no escritório de Rio Preto. Abrimos agora em janeiro também escritório em Campinas e também em Cuiabá. É um pouco disso. E minha carreira foi construída dentro da parte tributária e depois mais com essa questão mesmo de gestão de negócios, tal. Agora está na hora de passar um pouco a bandeira, né? O Matheus está começando a assumir a área de tax como um todo e eu vou começar a cuidar de outros assuntos aqui do escritório também.
Ah, então aí nós temos vocês quatro de sócios que Claro. começam e agora que se juntam, é, vocês expandem muito mais a área de atuação, né, Marcos? O que era Isso. só Noroeste Paulista começa a ser Brasil. Agora Brasil, e inclusive também agora toda a América Latina, né? A gente já tem assuntos principalmente de tax, né? A parte de impostos na Argentina, acabamos de fechar a última proposta agora no México, então a bandeira, né? Essa questão nos trouxe essa amplitude maior. Além de, obviamente, também agregamos novos serviços no nosso portfólio e também temos mais 3 sócios agora para 2024. Então a gente está com a Grilson, o Leonardo e o Dr. Clóvis também, que a gente também agora tem o braço direito societário e tributário aqui dentro do escritório. Nossa, e realmente, né, Marcos? Só veio agregar vocês aqui no interior, né? Ficava uma coisa muito restrita. É E isso eu aí. sei da seriedade desse seu trabalho aí com o Noroel, o Matheus, com o Alisson, que são as pessoas que eu tenho mais contato, e o tanto que isso é importante para o empreendedor. Eu adorei quando você, porque se você que está nos assistindo aqui não sabe, o Papo de Empreendedor é sempre o nosso convidado que escolhe o tema, para que ele possa falar com propriedade daquilo que ele mais sabe. E Marcos, essa reforma, tem imposto que vai acabar, tem imposto que vai diminuir, tem imposto que vai aumentar. Que loucura! O que é essa reforma? Conta pra gente. Bom, Grazi, a reforma tributária, ela traz uma mudança aí significativa no nosso sistema tributário atual, né? Então, vamos pegar aquilo que a gente tem hoje, colocar numa caixinha e vamos começar de novo, né? Por aí. Espera aí, Marcos. Pega tudo que a gente tem, vamos colocar numa E, caixinha. e aí, daqui para frente, a gente vai começar de novo. Obviamente que a gente vai ter muitos desafios, né? Ô, Marcos, Para é que isso aconteça. verdade que a gente tem, para a gente fazer tudo corretinho, se a gente for colocar as 4.626 normas, 51.945 artigos, 120.033 parágrafos, 386.993 incisos, a gente vai ter 6,5 km de papel aqui extenso, de tão complexo que é tudo isso, né? Exatamente. E essa transformação, né, Grazi, assim, como essência, ela visa exatamente simplificar esse manicômio jurídico que a gente tem hoje, manicômio tributário, né, que a gente tem hoje no Brasil. Nada é fácil, tudo muito complicado, tudo muito difícil. Então, a reforma, ela visa, eu acho que a gente não pode perder essa essência, depois a gente vai escorrer um pouco aí sobre as mudanças, mas uma das coisas que eu percebo aí na minha trajetória dentro da área, sempre foi a gente sempre foi complicando demais. A gente foi criando algumas mini reformas nesse período e sempre com essa palavra, né? Ó, que vem a simplificação, é isso, e na verdade só foi ficando mais complicado. Mas para a gente que está na área já é complexo o assunto. Imagina para o empreendedor que, além disso, tem todo o seu negócio para cuidar em outros assuntos. Tem que cuidar de custos, tem que cuidar de área comercial e ainda vem a parte tributária com toda essa complexidade. Então, a reforma ela vem com uma essência visando simplificar e tornar mais eficiente, né, a nossa tributação. E, eu vou dizer, acho que a gente não pode perder sempre essa essência. É isso que eu sempre me preocupo. Eu já começo a ver mudanças, exceções para cá, exceções para lá. Eu já olho e falo assim, daqui a pouco a gente perdeu de novo a essência da coisa. Mas vamos lá, era necessário. É a melhor reforma? Talvez não, mas é algo que era necessário. Pra você ter uma ideia, a reforma tributária ela vem sendo discutida há 30 anos. Então, eu falava com o Noroel, às vezes surgia eventos, vai discutir a reforma tributária. Eu falei, Noroel, nem vou, eu vou abrir minhas pastas aqui, o que eu tenho de material nessas décadas de reforma tributária, porque exigiu muita vontade política que isso acontecesse, né? Então, é o que tem hoje, vamos trabalhar para isso e torcer para que tudo dê certo. Ô Marcos, então fala um pouco pra gente, assim, que na sua visão, o que você acha que vai piorar? Quem vai pagar mais imposto? Grazi, o que acontece? Uma das
em linhas gerais, assim, uma das coisas que tem na reforma tributária é que eu tenho o que eu vou dizer, uma neutralidade que eu não vou ter aumento da carga tributária, mas eu vou ter redistribuição de tributos. Então, às vezes, um segmento vai ser prejudicado. Você deve ter ouvido falar que um dos setores que mais devem ser impactados nesse início é a parte de serviços, né? Do qual nós estamos aí. Exatamente. Então, mas uma das essências é que eu tenho um equilíbrio aqui e a gente não ter um aumento de carga tributária. Isso vai acontecer? Precisamos aguardar um pouco aí, porque a gente tem a emenda constitucional que traz linhas gerais da reforma tributária, né? Essência, vou colocar algumas premissas básicas para você sobre a reforma. Uma das coisas que eu falo é a simplicidade, né? Está lá na emenda constitucional. Então, facilidade na interpretação, na aplicação das normas. Então, você acabou de dar números aí que são muito relevantes. Então, hoje a gente tem dificuldade. Eu tenho, às vezes, o mesmo imposto que eu tenho base de cálculo diferente. Então, qual é a base de cálculo? Se eu vou para a PiscoFins, a base é essa. Aí eu vou para a SS, espera aí, a base é outra. Se eu vou para a ICMS, a base é outra. Quem que é o sujeito passivo? Nós temos dificuldade de identificar quem que tem que pagar o imposto. Então, quando eu tenho operações interestaduais, quem paga? Sou eu? É o destino? Então, é uma complexidade de tamanho. Então, uma das premissas básicas é a simplicidade. Então, a gente não pode perder isso. Espero que os nossos legisladores agora, daqui para frente, não percam isso. Justiça fiscal, né? Quer dizer, eu tenho a observância da capacidade produtiva, então a gente vai ter uma mudança essencial hoje, porque hoje o tributo, a gente sempre ouve falar assim, a gente sempre penaliza a indústria. Com o IVA dual agora, a gente vai começar, a gente muda. Então, vai ser o destino que vai pagar o imposto. No fim, é o consumidor final, como sempre, mas a ideia é que eu vou tendo uma sistemática de tomada de crédito, eu vou repassando o imposto até que chegue lá no final. Então, a gente vai acabar com a guerra fiscal. Aquela questão, será que é melhor abrir uma empresa em São Paulo, ou abrir uma empresa em Minas, ou abrir uma empresa no Nordeste, porque ela tem benefício fiscal? Então, a ideia também é acabar com essa guerra fiscal. Cada vez a gente olhe para a questão do negócio, né? Questão de logística, ter fundamento econômico, para onde é melhor eu estar indo, e não por conta tributária. Deixa eu abrir uma empresa aqui na divisa de Minas, porque ela tem um benefício. Então, a ideia é a gente finalizar isso. Uma das premissas também é a manutenção da carga tributária, como que eu disse para você. A gente vai ter uma redistribuição da carga e, obviamente, quando você faz um movimento desse, algum setor vai ser impactado mais do que o outro, né? Buscar eficiência, quer dizer, a organização da economia, ela tem que estar a vocação do negócio e não da questão tributária, né? Então, eu tenho que buscar abrir um negócio olhando para a questão de custo, margem, vários assuntos relevantes, como eu disse, e não a carga tributária ser tão relevante ao ponto de eu falar, esse negócio vale a pena ou não vale a pena, eu não consigo repassar imposto e por aí vai, né? E a transparência, né? Quer dizer, a clareza sobre a carga tributária. Hoje é difícil você me perguntar assim, qual que é a carga tributária do meu negócio? Puxa, é tanta coisa que envolve que até quando você vai montar a sua tabela de preço, você tem que colocar, incluir a carga tributária, obviamente, é complexo fazer um movimento desse. Então, se espera muita mais transparência nesse processo, com a redução aí da quantidade de impostos, né? Então, você acha que do geral que você falou, que vai ajudar muito nessa parte dos industrializados, a parte do setor de serviço vai piorar de bens, a gente sabe que a gente vai pagar mais imposto, e a gente sabe que 70% dos impostos do Brasil, dos empregos do Brasil, vem da área de serviços, né, Marcos? Vem da nossa área, e a gente emprega 70% das pessoas. Exatamente. E nós vamos ser impactados. E parece que mas não é. Vamos pegar, por exemplo, você falou Vamos pegar a gasolina, por exemplo. Não é só a gasolina que vai... que ela impacta na logística total do país, né, Marcos? Então, envolve tudo. Tudo.
a área de impostos que eu falo, não adianta a pessoa ficar à margem do assunto, porque ela impacta. O empreendedor é uma das coisas mais importantes é ele conhecer a cadeia dele de impostos, porque esse impacta até na formação de preço dele, né? Então ele precisa entender muito bem isso, conhecer, estar cercado de bons profissionais para poder orientar. E vamos ver, o futuro a Deus pertence, como dizia o velho ditado, mas vai dar tudo certo. Já deu. O que vai O melhorar, brasileiro é um Marcos? povo resiliente, né? A gente vai longe. O que você acha que vai melhorar, Marcos? Então, acho que essa simplicidade que a gente espera, né? A simplicidade, a transparência. A transparência, a eficiência, né? Então, acho que tudo isso, a ideia... Tem muita coisa que a gente precisa aguardar um pouco, Grazi, porque a emenda constitucional, ela, como eu te disse, ela trouxe linhas gerais de como deve funcionar nosso sistema tributário. Porém, você tem uma ideia, isso foi aprovado no final do ano, né? Então, até agora, até abril, por aí, já tem um prazo de 180 dias que está previsto na própria emenda constitucional, que é o envio das leis complementares. Então, você imagina o seguinte, eu tenho um esboço de como vai ser, então eu tenho as nossas premissas, tudo isso que eu estou dizendo para você está na emenda constitucional, porém, agora vem as leis complementares que vai dizer como isso vai funcionar. Então, tem uma previsão que deve estar vindo por aí, algo em torno de 100, 112 leis complementares para dizer como isso vai funcionar. Então, como vai ser as alíquotas, como vão funcionar as obrigações acessórias, quais são as bases de cálculo, quais são as exceções. Então, muita coisa a gente vai ter que aguardar. Vai se criar um comitê gestor por questão dos estados e municípios. Então, tem muita coisa por vir que a gente tem que acompanhar e é aí que a gente tem que tomar cuidado de a gente não perder essas premissas básicas da simplicidade, da transparência, porque o governo ele nunca perde a questão arrecadatória, né? Cada vez eu quero mais, quero mais. Então, tá bom, foi discussão de décadas, chegamos ao modelo e a gente espera que dentro das leis complementares isso não se perca e a gente não comece novamente a judicializar todos os assuntos que vão surgindo. Né? O Marcos, quando eu te falei o que era reforma, você falou, vai ter que colocar tudo na caixinha e começar. Então, o que muda, Marcos? Conta pra gente. Assim, uma das coisas que o pessoal deve ter ouvido muito, a gente agora cria o IVA dual, a gente já começou aí, né? No mundo inteiro a gente tem o IVA, um imposto, essa era a ideia. Nós já fomos lá e criamos dois, por questão... a gente é um país continental, a gente tem que entender. Então, hoje eu tenho lá PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Então, a gente está falando dos impostos de valor agregado. Nesse momento não entrou a parte vamos falar, imposto de renda e contribuição social, que é um próximo passo da gente também mexer aí na questão da renda, né? Isso ficou para um segundo momento. Então, nesse momento, a gente está falando desses impostos de valor agregados, que são os mais complexos, né? Porque envolve toda essa questão, 27 estados, 5 mil e poucos municípios, cada um com uma legislação. Hoje eu tive um cliente que me ligou perguntando sobre, fiz um erro aqui na questão do ISS, como que eu faço para corrigir isso? Eu falei, espera aí que a gente precisa consultar a legislação do seu município para entender qual que é o processo de correção disso. Então, a gente tem várias coisas aí. Então, eu tenho 5 tributos hoje que vão ser substituídos para 2, que é a CBS, que vai se tornar contribuição sobre bens e serviços. A CBS é um imposto federal, então, quando eu falo de PIS, COFINS e IPI, mas IPI ainda tem ressalvas. Ainda tem ressalvas? Por causa da Zona Franca, eu vou falar um pouquinho aqui. Então, eu criei a CBS, criei o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, onde esse imposto ele é estadual e municipal. Então, a gente vai unificar estados e municípios no IBS. Então, aqui também vai ser criado um comitê gestor, como tem hoje no próprio Simples Nacional, né? Então, vai ter um comitê gestor aqui, então vai ter uma legislação específica sobre esse comitê, que
que é esse comitê aí que vai definir aí as questões de distribuição desse imposto entre os estados, municípios, acho que as próprias alíquotas, né? Então, eu saio desses 5 impostos para esses 2 impostos. Porém, nada no Brasil é simples, por isso que a palavra simplicidade, sempre para a gente ela é complicada. A gente criou o IS. O IS é um imposto seletivo, que ele vai ser instituído sobre bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Aí, de novo, a gente vai ter que aguardar a lei complementar para entender que bens são esses, quais são as premissas que vão ser definidas para, esse material, isso aqui causa prejuízo ao meio ambiente ou não. Esse imposto vai ser um imposto federal, então vai ter esse novo imposto. Então, 2 virou 3. Aí a gente já tem... Porque a gente juntou todos os federais, que é o IPI, o PIS e o CONFINS. Virou CBS. Que veio o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços. Isso. E também o municipal e estadual, que aí se junta, e também aí já dá um caos, né, Marcos? Então, a ideia é que assim, você vê... Que é municipal e estadual. Que aí a gente olha assim, poxa, a ideia da simplicidade é, tá vendo? Eu vou ter uma legislação do CBS, a ideia é que eu tenha uma legislação só que norteie esses impostos, mas vamos aguardar para ver como que vai ficar isso. Então, eu tenho a CBS, o IBS, criei o IES, o IPI já era um imposto seletivo, então talvez não teria necessidade de eu criar um novo, mas a gente foi lá, criou o IES. Também está previsto que os estados podem criar uma contribuição de intervenção econômica para produtos semi-elaborados, né? Então, produtos primários e semi-elaborados. Então, eu tenho mais um imposto que pode vir a ser criado, e quando eu falo pode, com certeza será. Então, os estados também podem criar mais esses. Então, eu dei para o federal, além da CBS, você pode criar o IES. Tá? Pode te dar mais um caixa aqui. Para o estado, a gente criou o IBS, mas está dando a possibilidade para que ele também crie essa contribuição. E o IPI, ele vai ser gradativamente, a ideia é que ele seja isento, zerado ou até eliminado, desde que se crie a CID, que é uma contribuição de intervenção econômica, porque eu não posso, por isso está previsto na Constituição Federal, a questão da Zona Franca de Manaus. Então, tem benefícios que lá foram criados e eu preciso manter esses benefícios. Então, no futuro, talvez o IPI, se for constituída a CID, aí o IPI deixa de existir ou vai ser zerado e a gente vai para essa contribuição. Então, a carga tributária, você vê assim, no fim das contas, galera, a gente falou assim, a gente substituiu 5 impostos por 2. Não, a gente não substituiu por 2. Além da CBS e a IBS, eu vou ter o IES, essa contribuição que o Estado pode vir e com certeza criará, e a CID. Então, você fala, então nós estamos de 5 quase que para 5, mas vamos esperar que a legislação acabe sendo mais eficiente e mais simples. Quer dizer, eu tenho uma legislação só, menos alíquotas para trabalhar, base de cálculo única, fato gerador único, alíquota única, então a gente espera que a simplicidade ela venha no outro caminho. Nossa, Marcos, eu estava aqui, né? Eu só estava com o dual, só estava com a CBS, não sabia que tinha toda essa parte aí por trás. Então, pode ser criado em cima do IBS ainda uma outra contribuição que o Estado vai ter o nome de criar se ele quiser. Isso, que vai ser sobre, e vai incidir sobre produtos primários e semi-elaborados. E aí, o IPI pode ser zerado se acontecer a criação da CID, isso. A criação da CID. Senão vai e ainda prevalecer o IPI para os produtos lá da Zona Franca. Então, de novo, a gente vai ter que aguardar as leis complementares para... Então, a gente vai ter muito trabalho pela frente. E o imposto seletivo, será que é possível cobrar mais ainda do que já é cobrado, né? Então, de novo, na legislação, na emenda constitucional, ele fala que isso vai ser um imposto que deve ser criado sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Quais são esses produtos? Que alíquotas serão? Aí a gente vai ter que esperar. E uma das preocupações é que esse imposto ele vai fazer parte da base de cálculo da CBS. Então,
vai incidir imposto sobre imposto. Então, a gente vai ter algumas discussões. Porque tem muitas exceções, tipo a cesta básica, diz que vai ser zerado o imposto, né, Marcos? Vai Então, mesmo? Mas o que é a cesta básica? então, hoje a gente já tem sabe que tem um número que às vezes até assusta, né? A gente tem a cesta básica nacional, Brasil, e a gente tem a cesta básica dos estados. Cada estado criou sua cesta básica. Quer dizer o seguinte, eu coloquei itens lá dentro e falei, ó, pra você ter uma ideia, tem estado que até capacete de moto faz parte da cesta básica. Capacete de moto? É o Brasil, né? Então você vai se criando porque eu vou, talvez o setor, o segmento fazer pressão porque quer redução de impostos, vai lá e coloca esse item na cesta básica. Então a gente tem, essa é uma das palavras que mais me preocupa. Mas isso não é só na parte tributária, isso no meu negócio aqui, quando eu converso com meus sócios, eu sempre coloco isso, são exceções. A gente não pode administrar as coisas pela cor dos olhos, né? Num negócio a gente tem que ser assim, aí fugindo um pouquinho da parte tributária. Se eu vou dar um benefício, eu tenho que dar para todos, não é por conta dos olhos, eu preciso ter uma linha de conduta nas coisas que eu faço. E quando eu olho para a parte tributária e eu vejo as exceções, foi isso que foi criando toda a parafernália como é o nosso sistema tributário hoje, exceções. Lá em 2002, 2003, nós tivemos uma mini reforma tributária que foi quando criou o PIS/COFINS não acumulativo, que virou um balaio de gato por conta das exceções, né? Então, eu tenho já exceções previstas na emenda constitucional, então eu tenho exceções com previsão de até 100% de redução dos impostos. Então eu criei 3 exceções de 100%, de 60% e de 30%. Então são segmentos, são setores que poderão ter essa redução aí da carga tributária. Então, na de 100%, eu fiz até uma listinha aqui para não perder, porque são mais cesta básica, a cesta básica nacional, medicamentos, bens de capital, produtos hortícolas, serviços de educação. Então, são itens que estão previstos que poderão ter essa redução da base de até 100%. Né? A questão de dispositivos de acessibilidade pessoal, e por aí vai. Na de 60%, eu vou ter uma cesta básica estendida. Então, vai entender o seguinte, os estados poderão criar uma cesta básica diferente. Talvez aí a gente pode tentar entender, a gente sempre busca, a gente tem um país continental, como eu disse, você tem características diferentes, então às vezes uma cesta básica tem que ser diferente. Mas na essência a gente pensa assim, o que é uma cesta básica, né? Muito São complexo. produtos essenciais de alimentação. Talvez eu possa incluir, em determinado, um dia eu estava conversando, em determinado estado o cara quer pôr a farinha, não sei, como um item, tudo bem. Mas não do jeito que estava, né? Você ter mais de 1000 itens que compõem uma cesta básica é algo surreal, né? É surreal, né, Marcos? Foi o que você disse. Tudo que se diz exceção é complexo. Exatamente. Porque cesta básica estendida, porque tem lugar que o ICMS é 33, tem outro que é 0. Exatamente. E vai ficar isso. Então, vamos esperar aí as leis complementares. Então, eu tenho essas previsões de redução de base aí de 100, 60 e 30. Você vê, quando estava finalmente para aprovar a reforma, e aí você fica imaginando, eu fico imaginando essa vida desse pessoal, o Congresso não deve ser fácil, né? Vai os lobbies, então incluiu 30%, que aí incluiu a parte de serviço aí de profissão intelectual, né? Então, a nossa área, né? Então, se fala de advogados, contadores, toda essa parte da natureza científica, literária, artística, pode ser submetido, que sejam submetidos a conselho profissional, pode também vir a ter essa redução de 30% da carga tributária. Então, são as exceções, a gente espera que ela fique aqui e essas exceções não vão aumentando, então, uma das ideias é isso, olha, eu tenho simplicidade, tenho transparência, vou ter poucas alíquotas para trabalhar, mas já criei mais 3 exceções, então já vou ter uma diferenciação aqui.
Mas a gente sabe que aí no decorrer do tempo ainda vão continuar havendo os lobbies, as pressões, porque todo mundo quer pagar menos. Mas quando você tira de um, você joga para outro. Você tem que entender isso, porque o governo ele não vai deixar de arrecadar menos. Né? Então, se ele dá um benefício para alguém, um outro vai pagar a conta. Isso você pode ficar tranquilo. Então, todos os segmentos estão muito aí via suas federações, né, que seja Fiesp, CS, os conselhos do pessoal, a OAB, o próprio CRC fizeram muita pressão lá com relação à parte de serviço, então incluiu esses 30%, e isso não deve parar, isso deve continuar aí ao longo desses anos aí de reforma. O Marcos, então como ficam as alíquotas, assim, de uma forma geral? Então, as alíquotas, Graças, o que tem? Se espera que a gente, obviamente, a gente vai ter uma das maiores cargas tributárias do mundo, nada mudou, já é, né? Então não vai ter redução de carga, o que se tem de promessa, vamos assim dizer, é que se mantenha pelo menos o que já está, que já é alto. As alíquotas ainda a gente tem que aguardar agora, porque elas vão ser definidas por leis complementares, então não dá para te falar assim. Se diz hoje que se trabalha com uma alíquota entre 25%, 27,5% e 28%. O todo dessa, quando a gente fala CBS, IBS, deve gerar em torno disso, mas a gente tem que aguardar agora a edição das leis para entender como ficarão as alíquotas. Né? Nós vamos ter o maior IPVA do mundo, é isso, né, Marcos? Além de ser a maior carga tributária do mundo, é uma das mais complexas do mundo. Né? Hoje, quando a gente conversa com parceiros nossos, né, como eu te falei, a Arúcio está aí presente em mais de 100 países, é difícil você explicar o nosso sistema tributário. Eu trabalhei na multinacional, como eu disse, e às vezes eu fazia reunião com o pessoal lá nos Estados Unidos e eles sempre tinham como premissa manter um cara da área tributária no escritório central nos Estados Unidos para poder explicar a nossa carga tributária. Às vezes eu sentava com o meu diretor mundial e falava, Marcos, eu não entendo, porque você fala para mim que eu tenho crédito, mas depois você fala que eu não tenho crédito, que vem a auditoria pode... Cara, então, a gente tem, mas eu preciso explicar, né? É muito difícil você explicar para uma pessoa de fora como que a gente é engenhoso para as coisas. Ô Marcos, mas os Estados Unidos é o único que não tem IVA dos países da OCDE? É o único que tem suas particularidades lá. Os Estados Unidos, como o Brasil, também é um país continental, né? E a gente tem alguns conceitos assim que a gente vai sair de... o Brasil é um país federativo, né? Então, quando você tem uma lei, ela emana para todos os outros estados. Os Estados Unidos já tem uma Constituição diferente, né? Você fala assim, lá eu tenho uma Constituição, se não me engano, 17 artigos ou uma coisa assim, a nossa é mas são características diferentes, né? Fala que a gente tem que olhar para o outro país, assim, pegar o que é de melhor, mas a gente tem que trazer para a nossa realidade, né? A nossa realidade é diferente, né? Então, às vezes eu sempre me preocupo da gente ficar comparando, a gente consegue comparar coisas iguais, né? Não tem comparação, você tem razão. São características diferentes, né? A gente é um país, vamos falar, a gente foi criado com jeitinho. Então, essa sempre é a preocupação. A gente sempre vai dando jeitinho. Eu acho que a minha preocupação maior, foi o que você falou, é uma palavra que eu uso sempre aqui, não faça isso exceções, que é para um e para outro. Se a gente começa com uma reforma que começa tendo exceções, isso é extremamente complexo para a gente, é um desafio mesmo o empreendedorismo no país, né, Marcos? E tem uma pergunta... Por favor. E tem uma pergunta aqui, Marcos. Eu acho que você até só me confirma. O que seria o regime diferenciado de tributação? Então, o regime diferenciado é esse que eu acabei de dizer, onde eu já previ algumas exceções para alguns segmentos. Então, são 3 exceções foram criadas, uma redução de 100%, 60% ou 30%. Então, ali dentro tem uma lista de segmentos que poderiam ser beneficiados com essas 3 reduções. Então, tá aí. Marcos, quanta coisa. E ainda a gente nem
tá falando só de premissas básicas, assim, mas tem outros assuntos, né? Então, assim, de tudo, colocamos na caixinha o IPI, o PIS, o CONFINS, que vira aí para a gente essa parte da tributação federal, que é o CBS. Colocamos o ISS, o ISM, estadual e municipal, que vem para a caixinha do IBS. Aí a gente tem lá o IS, que é o imposto seletivo, e o que pode acontecer aí. A gente não sabe como vai ser essas distribuições para o Estado também, né, Marcos? Porque, por exemplo, hoje R$ 10 que a gente paga, volta um para o estado de São Paulo. Também vai ter essa coisa da distribuição depois, né, para os estados. E vamos aguardar, então, né, Marcos, para ver o que a gente. As empresas hoje no Brasil gastam 180 bilhões por ano nessa burocracia tributária. Exatamente. Você acha que a gente vai gastar ainda mais, Marco, com esses 27% de VA, que vai ser o maior do mundo? Então, a ideia é que a gente tem uma redução disso, né, Grazi? Por conta da. Você viu que eu falei bastante essa palavra, é uma das coisas que o governo também sempre bateu aí, até para a questão da aprovação da própria emenda, que é a simplicidade, né? Simplicidade com eficiência, você falou Com também. eficiência. Então, espero que a gente não tenha aumento e realmente torne a vida mais transparente, né? Porque quando eu crio essa complexidade, eu vou para a questão sempre da sonegação. Às vezes você não sonega porque você quer, porque é tão difícil que você. Dificilmente você vai ter uma fiscalização. Eu tenho clientes que, assim, por questão de compliance, que são multinacionais, o cara não quer fazer coisa errada. E eu Mas vou falar uma coisa. é tanta complexidade que dificilmente numa eventual fiscalização o fiscal não vai achar alguma coisa por conta da complexidade. É isso que eu ia te falar, Marcos, duas coisas, né? Por causa da complexidade, às vezes vai ter erro, por mais transparente que as empresas sejam, né? Como você disse, com a questão do compliance, tudo, por mais transparência vai ter erro. E uma outra coisa que eu sempre falo, e aí tem um acerto, Marcos. Tudo que você tem um imposto aqui, o empresário tem que pagar, porque esse vai ser acertado. Você tira daqui, vai para lá. Em algum momento você vai perder, foi o que você acabou de falar. Tá mudando tudo, mas sempre tem um acerto aí nessa complexidade da vida. Vai ter, o governo vai ter que arrecadar aquilo. Então, se a gente está aqui, que a gente pague o imposto, mas que é muito complexo, Você viu? Por mais transparente, por mais clareza, por mais que a gente tenha um compliance, vai ter alguma coisa que vai estar ali de tão complexo. Você acabou de dar um exemplo. O seu cliente ligou, você falou, preciso estudar aí para ver como é no seu município. Agora, 27 estados, quantos municípios nós temos, Marcos? Não, é muita Muito coisa. complexo. Eu vejo essa discussão, né, em todo esse período, eu sempre falo, pensando, puxa, é realmente complexo, porque você envolve. E a gente tem muita disparidade, né? Quando a gente olha aqui para o sul, é uma realidade, quando você vai para o norte, nordeste, é outra realidade. Então, você equacionar essa conta, eu entendo que não é fácil. Por isso que o governo tem que tentar facilitar a vida do empresário. Então, Porque senão fica inviável, como a gente está chegando nesse estágio de inviabilidade, de tanta regra, tanta obrigação, essa história que vai se criando, que é difícil hoje. Eu quero pagar, mas como eu pago? Né? Para quem eu pago? é muito Impressionante, mas complexo, Marcos. é assim que funciona. Mas a gente espera que as coisas andem bem, né? Agora, eu falo que assim, o pessoal hoje está mais preocupado com esse assunto, acompanha, né? Pressionar seus políticos aí para que aprovem, né? Como aprovou a reforma. O que a gente não pode esquecer, né, Graça? Você fala assim, de aumento, assim, a gente elegeu a reforma tributária como um dos pilares aí que era necessário pôr a mão, mas para o país a gente não pode. A gente tem uma reforma administrativa que precisa ser feita também, então tudo isso é necessário porque o governo, eu sempre brinco, o pessoal fala assim, isso aqui o Estado que vai pagar. Eu falo, não, quem paga somos nós. Né? Todos somos nós. Esquece isso, né, Marcos? O salário, o governo, a arrecadação dele é via os impostos, taxas, contribuições. Então, ele também precisa gastar dentro daquilo que ele recebe, né? A gente tem nosso salário, eu me equaciono minha vida em cima daquilo que eu recebo. O governo, assim, bem simplista, é mais ou menos a mesma coisa. Então, existem outras reformas que são necessárias para que a gente tenha um país cada vez mais justo. Marcos, você falou. Então, o objetivo principal realmente é simplificar
Eu costumo falar cárcere, eu uso manicômio, vou usar a sua palavra, esse manicômio jurídico que a gente vive, para trazer mais eficiência para isso. A gente sabe que no Brasil nada é fácil, é sempre um desafio para a gente. Essa reforma estava aí há 30 anos para sair. Então a gente coloca tudo na caixinha, né? Junta esses impostos aí, como você disse, o IPI, PIS, COFINS, coloca na caixinha da CBS, o ISS e o o ICMS na caixinha do IBS, tem o imposto também, né, seletivo. Assim, só como menção, Grazi, não vai dar para a gente entrar mais em detalhes, mas assim, a gente também vai ter mudanças aí no TSTMD, que hoje tem uma alíquota máxima de 4%, vai para 8%, pode ir para 8%, então vai se aumentar provavelmente essa alíquota. O ITCM-CD Da transmissão, da doação. Então, Imposto de transição, causa e morte, né? E pode ser progressivo, né, Marcos? Pode ser progressivo. Então, quanto assim, maior é a herança, maior é o imposto. Então, tem muitos empresários já se movimentando aí, pensando em criação de holdings, tal. Aí é um planejamento societário e tributário, porque está previsto também que pode aumentar. Então, hoje a alíquota máxima era de 4, agora pode ser virar 8. Já ouvi até falar em 16, meu Deus. Meu Deus. A hora que eu vi isso, mas progressivo, como assim? Um que vai te impactar muito, que é o IPVA, né? Porque agora o helicóptero lá vai pagar. Imposto e lancha também, helicóptero, lancha, tudo vai ter IPVA, né, Marcos? São coisas que eu falo assim, a reforma ela é muito ampla, a gente está falando assim dos principais impostos que impactam, mas também tem outras alterações que estão previstas aí. E talvez no futuro a gente daí desce um pouquinho para falar sobre essas questões. Nossa, Marcos, e tem o cashback também, que vai retornar. Vou parar por aqui, que é muito o cashback, como isso vai funcionar, como vai ser. Eu, sinceramente, não consegui. Um paga, o outro não paga, que volta, é muito complexo. Então, mas está previsto na emenda constitucional, que a gente vai ter que aguardar agora a lei complementar para entender como isso vai funcionar, né? Mas é um pouco disso. E aí, só para você ter uma ideia agora, até abril deve ser começada. O governo separou em 4 blocos aí o trabalho lá, pelo que eu venho acompanhando e lendo. As leis, eu tenho que regulamentar o IBS, CBS, também tem a questão do comitê gestor. Então, a questão política, eles vêm trabalhando de algumas formas para que sejam aprovadas essas leis ainda esse ano, né? É necessário que isso aconteça. Lembrando que a gente tem um ano político, então, segundo semestre, esse primeiro semestre já começa a dar uma diminuída, né? O segundo semestre para, porque aí os congressistas vão aí para as questões suas aí de políticas. Então é isso. Então vamos acompanhando e as novidades com certeza a gente vai fazer mais lives ainda para ir trazendo, talvez aí para poder te responder algumas perguntas. Qual vai ser a lista? Nossa, Marcos, ainda eu falei que eu quero só uma de setor de serviço. E ainda a gente pode ficar tranquilo, que como é sempre um pouco devagar, esse tempo de transição tem até 2032, né? Até 2032, a gente está em 2024, né? Você está perdendo noção de tempo, né? Em 2026, a gente já começa a ter a primeira alteração, que é na questão do PIS/COFINS. Então, no primeiro ano ele entra com uma alíquota de 0,1% e 0,9%. Então, você me perguntou, acho que você me perguntou em algum momento aí dos desafios, de preocupações, né? O empresário tem que estar atento, porque nesse período de transição, olha, a gente já tem uma legislação complexa. Me arrepiou, é verdade. A gente vai conviver com os dois sistemas. Então, nesse período de transição, em 2026 a gente já começa, então eu vou ter apuração já nos 2 impostos de PIS e COFINS. E aí, gradativamente, em 2027, se me falha a memória, começa a entrar 2027, deixa eu constar acho que é 27. A partir de 2027, aí eu tenho a extinção do PIS/COFINS, e aí eu já vou para a sistemática nova, e eu já também começo a ter gradativamente a questão do ICMS, do ISS, entrando ali a partir de 2029. E aí vai até 2032,
mas a cadeia total de toda a alteração, porque a gente está falando aqui do empresário, mas também tem uma questão dos estados, municípios, Muito. Tem a migração do lugar de origem e destino também, né, a Marcos? Que é finalização, 50 anos aí, né? a finalização toda da reforma aí é algo em torno de 30, 40 anos, quando a gente envolve todo o sistema arrecadatório do país, né? Então, é uma longa data, muita coisa por vir, né? Então, Vamos desafios um que a passo gente de vai cada ter. vez. E se O você... empreendedor tomar cuidado, obviamente acompanhar a legislação, questão sistêmica, né? Alteração do sistema, então vai ter esse período aí, 2024, 2025, principalmente por isso que a gente fala que as leis complementares têm que vir esse ano, para que em 2025 a gente comece até a preparar a questão dos sistemas, né? Muito. Processos, para que em 2026 a gente já comece a transição e a migração de uma forma um pouco mais tranquila. Tranquila não será. Você sabe, Marcos, que eu não tinha pensado nessa história da transição. Realmente vai ser um grande desafio Você vai aí. conviver com dois sistemas por um período. Agora, Isso foi uma das grandes 50... discussões, de você não ter um período de transição muito longo, porque eu já convivo com um sistema complexo e vou já trazendo um novo. Então, isso aqui teria que ser muito curto, né? Eu não posso ficar estendendo muito tempo, senão daqui a pouco, que você falou, eu vou ter aumento de carga, porque eu vou ter que contratar mais gente para poder fazer esse movimento, né? Mas é o que foi previsto ali porque também tem toda a questão do próprio Estado, de se organizar, né? Não é fácil. O país é muito grande, né? É um desafio diário, então, Marcos. Então, vamos ficar atentos aí à transição. Quero te agradecer, Marcos. Se vocês tiverem dúvidas, nos nossos posts tem todas as redes do Marcos aqui. Eu aqui na Inspiração estou à disposição de vocês. O Marcos está à disposição, né, Marcos, para eventuais perguntas, o que vocês quiserem, podem entrar em contato. E, Marcos, foi um prazer recebê-lo. É sempre. A gente ficaria horas aqui. Eu estou aqui com as minhas perguntas. Já fiz várias anotações aqui, ó, de tudo que olha aí. disse. Anotações com destaque. É sempre muito rico o que a gente tem aqui na live Papo de Empreendedor. A gente está aí com uma gama muito grande de temas importantes. Na próxima quarta, nós vamos receber a Fabrícia da MyReal, que vai contar um pouquinho das inovações no negócio, como ela, mulher, ela montou a adega lá dentro e está sendo um sucesso. Vai contar um pouquinho da sua história. Cliente agora também da auditoria. São seus clientes, a MyReal, né? De auditoria. Então, a Fabrícia vem para contar um pouquinho para a gente aí da experiência dela no negócio. E, nossa, março está incrível. Março, como é o mês das mulheres, então nós vamos ter 4 empreendedoras falando. E mês do meu aniversário também, então março é um belo mês. Marcos, mês do seu aniversário? É isso aí. Então, que vai iniciar um melhor ciclo que você já viveu. Escreve o que eu estou falando. E, Marcos, para encerrar, a gente sempre encerra com 3 perguntas. Você que tem uma vasta experiência, está aí no setor da auditoria, no setor tributário há 30 anos, nas maiores empresas da nossa região noroeste, agora expandido Brasil, né? E agora aqui na América Latina. Conta pra gente, de tudo que você viveu enquanto empreendedor, né? Você se uniu aí com o Noroel, depois com o Alisson e o Matheus, e agora com os novos sócios. Você sabe os desafios que o empreendedor passa. O que é mais importante para ele, assim, pontualmente, na vida pessoal do empreendedor? O que é aquilo que você não abre mão, que você acha que é essencial? Mas, assim, eu posso falar assim, por experiência do nosso negócio, assim, né? Como eu te disse, a gente começou ali com um sonho, né? Acho que uma das coisas, obviamente, no nosso ponto de vista, assim, do meu negócio, tem uma questão técnica, né? Eu tenho que conhecer aquilo que eu faço, eu tenho que estar sempre atualizado, isso é uma premissa básica. Mas acho que o relacionamento, o network, isso a gente não pode perder. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Se comunicando. Então, acho que isso é muito importante. Resiliência. Resiliência é o principal. Principal, né? Uma palavra que a gente ouve bastante, mas é uma verdade, quer dizer, os desafios para a gente que é empreendedor, você conduzir as coisas, tanto do negócio, você tem família que você tem que também, a preocupação.
Você tem que ser muito resiliente, a gente tem essas curvas do alto e baixo, faz parte da vida, mas é acordar todo dia cedo, arregaçar a manga e correr atrás, né? E não perder Sabe essa que eu, essência que é realmente construir relacionamentos, construir relações, né? Isso é importantíssimo. Ô Marcos, eu lembro a primeira vez que eu mostrei uma proposta para você, já viu um errinho de ortografia, então eu sempre brinco assim, conhecimento, assim, olho clínico, igual auditor. Dedo E podre. advogado, eu sempre brinco, eu falo, eles são os melhores, você quer fazer alguma coisa com você. O conhecimento e a resiliência na vida pessoal. Aí você falou dos relacionamentos. Para esses relacionamentos existirem, Marcos, o que é o ponto principal? Que a gente sabe que no negócio e na vida, relacionamento é o pó de ouro, é isso que eu costumo dizer. Tá? Para todos os stakeholders do negócio, todos os envolvidos, na sua opinião, o que é mais importante para nós termos relacionamentos que sejam bons para todo mundo? O Brasil, isso faz parte até dos nossos valores, né? Acho que uma das coisas que eu tenho, isso eu levo para a minha vida, cobro muito meus filhos para que sejam assim, e no negócio a gente age assim, é a transparência, né? A gente tem que ser correto, ser justo e transparente com as pessoas. Às vezes é melhor você falar ou não, eu falo que eu não gosto de joguinho, sabe, de joguinho de palavras. Mas falar, não deu, às vezes eu mando uma proposta, eu perco, a pessoa me liga, me dá um feedback. Nas relações que a gente tem aqui com os sócios, a gente sempre preza por isso com transparência e principalmente com os colaboradores, né? Uma das coisas que eu falo, olha, eu não gosto de conversa de corredor, você precisa sentar aqui. Ah, você quer falar de salário? Existe um tabu de falar de salário, não tem problema nenhum, sentar, vamos conversar, mas converse com quem é de direito, né? Não precisa ficar mandando recado. Eu acho que a transparência nas relações, ela é importantíssima, ela é saudável, e é assim que a gente constrói relacionamentos tanto profissionais quanto pessoais, né? Eu lembro quando a gente participou do evento lá com o Marcos, né? Ele falou, você tem muitos amigos? Não, eu tenho bons amigos, né? Não é quantidade, mas eu tenho bons amigos e eu sempre prezo por essa amizade, por essa transparência. E é assim, acho que a vida é assim, a gente vai construindo, né? Marcos, você está falando de que nós somos, eu e o Marcos fomos gravar uma entrevista juntos no mesmo dia na TV. Bem legal. Aliás, quero lhe agradecer, porque eu não tinha um videomaker na hora, eu peguei o Marcos. Falei, Marcos, me ajuda aqui, Marcos. É isso, a vida é relacionamento. E que bom que a gente tem relacionamentos verdadeiros. Ô, Marcos, o que é principal, na sua opinião? Você já falou que é resiliência, que o conhecimento. Para os relacionamentos, transparência, ele sempre tem que ser correto, justo. E as pessoas têm uma dificuldade de falar não. Tem que quebrar os tabus. Fala o que tem que ser falado e ponto. O que é o principal pro negócio? Para o negócio. Um ponto. Graças, assim, vou falar para vocês, cada segmento, cada negócio tem suas características, né? Posso falar assim do nosso como prestador de serviço. Eu acho que essa questão do network, né? As questões de relacionamento, e acho que é isso, é construir essa relação, né? E essa relação, eu falo que os nossos clientes, eles são, graças a Deus, são recorrentes, né? Depois que o cliente ele entra, dificilmente a gente perde o cliente na sequência, né? A gente tem cliente aqui que está com a gente há 12 anos, né? Essa relação que você vai construindo ao longo do tempo, né? A questão da transparência, acho que é tudo uma junção, né? Então, a palavra, a gente é muito dedicado àquilo que a gente faz, aos nossos clientes, a questão da transparência, sabe? Às vezes de eu ser muito duro, às vezes no Noroel a gente fala assim, puta, ainda bem que o cara é nosso cliente, porque se fosse inimigo nós estamos ferrados. Eu preciso mostrar para ele, às vezes, as decisões que caminham. Eu falo que assim, a decisão sempre é do cliente, mas eu preciso mostrar para ele os riscos que existem, né, em determinadas decisões, né? E a gente é muito transparente mesmo com relação a isso. Se eu tiver que, sabe, é isso, a transparência. Se eu tiver, mas se eu falar isso aqui, será que eu vou perder o cliente? Eu prefiro perder, mas eu vou falar para ele que ele tem que ouvir, não o que ele quer ouvir, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, né? É uma junção de várias. Obviamente, quando você olha assim, tem outros segmentos que tem a questão muito de marketing, né? Quando eu vendo produtos, a gente vende serviço. Então, o que a gente vende? Credibilidade, a pessoa precisa confiar no que a gente está fazendo, entender que nós estamos atualizados, saber, todas essas mudanças. A gente investe muito em treinamento com relação a colaboradores. A gente teve até uma conversa sobre isso, né? A gente gastava muito
investimento técnico, agora a gente também está indo com essa questão um pouco mais, também cuidar do ser humano, né? Então a gente vai evoluindo, né? A gente vai crescendo, também vai aprendendo, né? Com os nossos erros também, né? Não somos só acertos, mas acho que é um pouco disso. Que nome você dá para tudo isso numa única palavra, essa tua dedicação, essa relação com o tempo, para Acho que fechar o é seu uma palavra que eu podcast? gosto mesmo, assim, eu vou falar duas que são palavras que me norteiam, assim, é transparência e resiliência. Transparência, resiliência, que fecha aí a nossa tríade, então, pessoal, relacionamento e negócio. Marcos, muito obrigada. E claro que tem um fechamento aqui que eu quero que você agradeça a quem, uma única pessoa, para você agradecer hoje, ao Marcos de hoje, ao Marcos Ribeiro. Para quem vai o agradecimento aqui ao vivo, estando entre nós ou não? Grazi, assim, eu sempre tenho muita, assim, eu não gosto de direcionar uma pessoa, né? Eu falo que eu fui agraciado, assim, acho que Deus me deu muita coisa que eu nem esperava, assim, ter conquistado, obviamente, muito da minha resiliência, mas também isso, né? Sempre me cerquei de bons amigos. Então, eu não gosto de nomear apenas uma pessoa, porque eu tive algumas pessoas na minha vida que me ajudaram muito, não do ponto de vista técnico, sabe? Eu tinha amigos mais velhos que me puxavam a orelha, o Marcos, não é assim que você tem que agir, toma cuidado com isso. Então, assim, agradecer esses bons amigos que eu tive e tenho ainda, graças a Deus, que me ajudaram, me orientaram e continuam fazendo parte da minha vida, né? Então, agradecer a família, né, que faz parte, você não vive sem ela, né? A gente fica bravo com os filhos, puxa a orelha, mas que seria da gente também sem, né? Minha esposa que me acompanha aí no dia a dia, né? Aguenta os maus, às vezes nem todo dia você está de bom humor, né? Quando você vê todas essas questões, mas assim, é uma junção de bons amigos e família, isso vai te trazendo coisas boas. Marcos, muito obrigado. Seguimos juntos. E quarta-feira, 8 horas, estaremos aqui falando da importância da mulher nessa inovação com os seus clientes da Marfil Pescados e a nossa convidada é a Fabrícia. A gente fica à disposição, né, Grazi? Se o pessoal aí quiser depois aí tiver dúvidas, Então, fique à vontade de mandar, eu procuro responder. Vão ter várias leis complementares aí, eu podia dizer, senhora, comece a colocar ela como cabeceira para ler, mas eu vou fazer diferente, assim, ó. Tá na minha coisa aqui como uma sugestão de leitura, né? Que leiam esse livro da Grazi aqui, que é muito bom, em vez de ler as leis complementares, agora né? eu gostei. Ô, Marcos, eu quero te fazer um convite aqui ao vivo, porque aí você não Opa, vai ter como falar. Nós estamos criando na Inspiração agora, vai sair, né? A gente já está com a previsão, uma sessão com os nossos colunistas que irão escrever, e você e os meninos, claro, né? Junto, o Noruel, o Alisson, o Matheus, são os convidados para escrever sobre a parte de auditoria e tributação. Posso contar com vocês? claro, sempre Um pode. texto mensal. Nós temos aí 12 conteúdos. Fechamos? Claro, você sabe que a gente está participando da CBN agora, como colunista também, né? Toda quarta-feira. Aliás, hoje é quarta, né? Às 16 horas. Então, é uma junção. Pode contar com a gente. Você sabe que você pode contar com a gente. Então, você já pega o assunto da CBN do mês aí, junta e manda pra gente. Eu já vou pedir para entrar em contato. A gente já fez. Vocês são os nossos colunistas oficiais. Aguardo as fotos aí. O logo eu já tenho, que vocês são nossos Assunto é o que parceiros. mais a gente tem. Imagina, né, Marcos? A gente quase não gosta de falar do que a gente faz, assim, com tanta Exatamente. propriedade. Marcos, muito obrigada. Vamos fazer uma foto, sorria. Ó, Seguimos juntos e muito obrigada a todos eu vocês que que estiveram agradeço. aqui. Se você acha que essa live foi importante para alguém, envie. O nosso foco está aqui e assim, eu sou muito grata, me deixa muito alegre o coração saber que a gente está cumprindo o propósito da inspiração, que é realmente construir um mundo melhor por pessoas melhores. E ele começa nos detalhezinhos, né? Porque É isso tudo aí. é feito por pessoas. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos Obrigado, vocês que Grazi. Bom participaram. dia. Um Seguimos abraço. juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.